Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia proposto, né? A partir de agora nós vamos semanalmente colocar alguns vídeos aqui no canal do YouTube e divulgá-los aí nas outras redes sociais. Então acompanhe aí as minhas redes sociais, aí o Instagram, o Facebook e o YouTube, para vídeos nessa área de filosofia da educação, conhecimento, cultura, arte, teologia. Uh, Sempre, na verdade, relacionando essas diversas disciplinas com o campo da filosofia e o campo da educação, que é o campo onde eu tenho mais conhecimento, né? E aqui o ponto que eu quero tratar hoje é justamente sobre conhecimento. Nós temos um curso, Arte de Ler, que é um curso online gratuito, e esse curso ele está nas minhas redes sociais, você pode acessar o link. Logo na primeira aula eu vou tratar sobre o mito ou alegoria da caverna, aí, que encontra-se no livro 7 da República de Platão, um diálogo que ele coloca ali entre Sócrates e Glauco relacionado à ignorância ou ao conhecimento. Quer dizer, como uma pessoa sai do estado da ignorância para o estado do conhecimento. E ele utiliza do mito da caverna, ou alegoria da caverna, para falar justamente sobre esse estado, né? Como nós saímos de um estado para o outro, esse processo, na verdade. E aqui, uma coisa que nós começamos a refletir. Eu vou expor rapidamente aqui para nós a alegoria da caverna. A história é mais ou menos essa aqui. Ó. Imagine que você está preso dentro de uma caverna. Então se imagine agora preso dentro de uma caverna, ok? Seus braços e seu pescoço estão presos. Logo você só pode ficar para uma única direção, assim como eu estou aqui diante da câmera. A caverna é escura, mas você tem ali uma espécie de fogueira que então causa uma pequena luz, né? Uma luz fraca, né? No ambiente que você está. Atrás de você possui uma cortina ou uma espécie de lençol onde existe toda uma cidade. E as pessoas que andam na cidade, elas andam, carregam objetos, e eu vejo esses objetos, essas pessoas, através da parede. Então, o que eu estou vendo são sombras das pessoas que são verdadeiras. E aí, o grande ponto aqui da saída da ignorância para a realidade, que Sócrates expõe para nós, é que então, de repente, um desses homens se liberta e ele sai de dentro da caverna. E ao sair de dentro da caverna, ele então tem aquela luz muito forte e os olhos dele vão se acostumando, até ele começar a ver de forma mais turva as coisas, as pessoas, os objetos, aquela movimentação da cidade, ok? E o mito continua, nós vamos falar um pouquinho disso nos próximos vídeos. Mas nos atentando aqui agora a esse momento, a esse processo que seria a saída de um estado de ignorância, de um estado de falta de conhecimento, para um estado de conhecimento, um estado de saber, um estado que te impulsiona logo ao momento de sabedoria, quando você sabe utilizar esse saber, né? Muitos sábios aí. E o ponto é algumas coisas interessantes são tratadas logo no início aí desse mito da caverna, e eu quero chamar a nossa atenção para isso. Basicamente 3 ou 4 pontos aí que eu não trato lá no curso, ou trato de uma forma direcionada para a leitura, mas eu vou tratar de uma forma mais aberta aqui hoje, que eu vou chamar de pluralidade da ignorância. E aqui é um ponto interessante. Por quê? Porque nós sabemos que o conhecimento ele é plural. Apesar de eu crer que o conhecimento ele parte de um fundamento único, e ele tem um objetivo final, e eu, como venho de um campo cristão, de uma filosofia cristã, compreendo que a origem seria a Trindade, o Deus Trino, e o telos, né, o objetivo final, seria a glória de Deus. A gente compreende que existe aí esse processo de saída da ignorância para o conhecimento, mas que esse conhecimento ele não é um conhecimento único, ele é um conhecimento plural. Ele é um conhecimento que ele não tem uma única especialidade, um único campo, uma única esfera, um único aspecto. Na verdade, ele possui várias modalidades, vários saberes, vários conhecimentos. Do mesmo jeito, a ignorância se apresenta a nós.
A ignorância ela se apresenta de várias formas, né? Nós temos ignorâncias de vários conhecimentos. Se você mandar eu, sei lá, preparar uma comida, uma caçarola, por exemplo, não tenho a mínima ideia como é que faz isso, ok? Sou ignorante quanto a isso. Sou ignorante quanto a outros diversos conhecimentos. Sou ignorante quanto a alguns conhecimentos, por exemplo, da física ou conhecimentos da matemática mais profunda, algo mais específico, como eu estava acompanhando esses dias de engenharia naval. Não sou ignorante, eu sou muito ignorante sobre isso. Então nós temos muita ignorância, né? Nós somos ignorantes diante de vários conhecimentos, de várias áreas da vida, vários setores da vida, várias esferas da realidade. E aqui é um ponto muito importante. Por quê? A pessoa que está dentro da caverna, quer dizer, está num nível de ignorância de um assunto, ela tende a acreditar que aquele conhecimento que ela tem é o todo do conhecimento. E quando a gente percebe que não é o todo, na verdade é um nada do conhecimento, a gente então é como aquele que sai de dentro da caverna e vai para a luz e sente dor. Então, eu sempre digo que o reconhecimento da ignorância dói. E numa sociedade que nós vivemos, onde a dor não é algo bem visto, nós vemos uma sociedade do prazer, numa sociedade onde a ideia de sentir dor, ela sempre vai ser vista como um problema, né? Nós estamos na sociedade aí, o Urge, né? Como fala aí o Jonathan Haidt. Então, uma sociedade mais voltada para o prazer próprio ou voltada para a felicidade. Você vê isso em vários comerciais, né? Você vê a família feliz da Doriana, ou aqueles comerciais que não possuem nenhuma fala. Isso vai ficar para um outro vídeo, eu vou tratar disso num outro vídeo. Comerciais que não tratam nenhuma fala, mas apresentam um produto, eles apresentam uma realidade tão feliz, tão desejável, uma boa vida tão assim, que você almeja muitas vezes, e te leva a almejar aquela boa vida de tal forma que você compra o produto dele, porque o produto será aquilo que vai te levar àquela boa vida, né? Então, nessa sociedade que nós vivemos, reconhecer a nossa própria ignorância vai nos causar dor. Então, muitas vezes o que nós fazemos é nos voltarmos para dentro da caverna, ficarmos fechadinhos lá, porque nós não estamos sentindo dor. E conhecimento dói, porque é um processo que você vai passar. Primeiro que você vai reconhecer que você não sabe, e reconhecer a sua própria ignorância é algo dificílimo. Porque nós vemos dentro de um contexto onde nós achamos que conhecemos muito. Nós achamos que através de uma pesquisa do Google nós podemos saber tudo sobre a humanidade. Mas uma coisa que pesquisadores no campo aí da sociologia, da psicologia, da antropologia, eles têm visto é que, na verdade, nós temos um acesso muito maior, quase universal do conhecimento, mas nós temos uma diminuição da capacidade das pessoas, de fato, fundamentarem seu conhecimento. Eu comento isso no curso, por exemplo, no curso de leitura. Que muitas vezes nós terminamos um livro, mas nós não tivemos uma capacidade de compreender nada daquele livro. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade interna de reconhecer que nós somos ignorantes sobre determinado assunto, porque isso vai causar dor. Passando aqui o estado da ignorância, dessa dor primeira aí que a gente vai sofrer, a gente tem então o estado de acreditar que esse novo conhecimento, na verdade, ele, em primeiro momento, ele basta, quer dizer, porque a dor ela aumenta no início, depois ela vai diminuindo, né, com o tempo, e depois vai se acostumando com a dor do conhecimento. Mas de início, que está doendo muito, você acha que aquilo lhe basta, está ótimo para você. E você começa a olhar para trás, para dentro lá da caverna, e acreditar que aquelas coisas são mais reais do que o que você está conhecendo agora. Essa é aquela disputa interna, né? Aquele conflito interno, quando nós estamos diante de um conhecimento que revela para nós a nossa ignorância. Ok? Então, aqui é um ponto importante. Por que é importante isso para nós? Porque quando nós reconhecemos que há uma pluralidade da ignorância, quer dizer, nós somos ignorantes em diversas áreas, em diversos setores do conhecimento, em diversas disciplinas, nós tendemos a ter uma facilidade um pouquinho maior de reconhecermos nossos limites. E é o que aparentemente muitas vezes nós estamos no momento da sociedade que nós vivemos, que nós não sabemos o nosso limite.
Nós tratamos como fatos coisas que nós, na verdade, não temos a mínima ideia, nem mínimo fundamento para falarmos sobre aquilo. Né? E é triste porque muitas vezes profissionais que estão envolvidos dentro de determinadas áreas são pessoas que, por não reconhecerem a sua própria ignorância, então logo não vão buscar conhecimentos, eles tendem a acreditar que o todo deles, né, o tudo que eles conhecem é o todo de fato do conhecimento. Isso é muito problemático. Por que isso é muito problemático? Porque a gente tende então a passar para outras pessoas, e no momento de rede social, onde alguns têm um alcance muito grande, absurdo, nós estamos então levando para os outros não conhecimento, mas mais ignorância. Quer dizer, mais falta de conhecimento. Outro ponto é que nós queremos falar sobre assuntos que nós não dominamos. Isso é importante. Isso é uma luta que todos nós temos. Eu tenho, todos nós temos, que é tratar sobre assuntos como se fôssemos especialistas do assunto. E entendo especialistas aqui não como nós usamos hoje em dia, né? A ideia de especialista como alguém que só sabe fazer aquilo, mas de alguém que estudou mais sobre o assunto, alguém que compreende mais o assunto, alguém que trabalha com o assunto. Com certeza vai ser em certo nível mais especialista. Não é necessariamente ter uma graduação disso que te torna especialista, né? Conheço pessoas que não se formaram em história, que são excelentes historiadores. Bom, nós podemos dizer, por exemplo, que um dos maiores teólogos da história do cristianismo, por exemplo, que foi João Calvino, na verdade era alguém da área do direito, né? Então, o ponto que nós chegamos aqui é que reconhecendo ou não reconhecendo o nosso estado de ignorância, nós não reconhecemos os nossos limites e tendemos a falar aquilo que nós não sabemos, a ensinar outros sobre aquilo que nós não sabemos, e essa falta de conhecimento se propaga. Tá? E aí nós só ampliamos a gama de pessoas que desconhecem, mas se autoafirmam como conhecedores do assunto. Isso é um problema que nós temos percebido e eu acredito que o isolamento social tem demonstrado isso de uma forma maior ainda. Nós falamos, nós temos ideias, mas nós não temos a mínima compreensão de onde isso vem, qual o fundamento disso. Né? Eu boto dar um exemplo bem polêmico aí, né? Como nós tratamos política como se fosse... A nossa falta de conhecimento nos leva a tratar política como se fossem dois times de futebol, com torcidas, dois lados, né? De repente, se você falar que você é um comunitarista, pode soar estranho num conceito político que nós estamos acostumados com direita e esquerda, de repente. Né? Nós somos muito dicotômicos, muito divididos em dois lados. Isso tem se propagado, por quê? Por uma certa falta de conhecimento. Né? A grande parte das pessoas que estão debatendo, e muitas vezes estão dando até entrevista em televisão, eu fico até assustado com isso, nunca leram absolutamente nada do desenvolvimento político, da filosofia política. Não conhecem absolutamente nada. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nos últimos tempos foi que recentemente veio o professor Dr. Roel Kuiper, que é um escritor na área da filosofia da política, um professor na área e senador holandês, e ele esteve em São Paulo e me chamou muita atenção, porque haviam muitos alunos assistindo ele, poucos professores ali naquele ambiente, e nenhuma autoridade naquele momento ali de São Paulo, né? Não havia ninguém ali, aparentemente, de um vereador, alguém interessado em conhecer mais sobre aquilo. Né? Conhecer sobre a tratativa ali que o professor Dr. Roel Kuiper traz na sua filosofia da política. Né? Alguém que vem de uma tradição política muito forte, né? Ele vem da tradição caiperiana, vem da tradição de Doiver, entre outros aí. Então, isso demonstra para nós que nós estamos dentro de um campo onde há muita ignorância, mas muita certeza. Nós temos muita certeza que conhecemos, mas na verdade nós somos muito ignorantes sobre esses fatos. Isso se dá em todas as áreas, nós estamos passando por esse processo hoje. Eu tendo a tentar ser otimista muitas vezes, mas o que eu quero trazer uma reflexão para nós é o seguinte: onde nós estamos nesse estado? Não onde os outros estão, mas onde nós estamos, onde eu reconheço o meu estado de ignorância sobre determinado assunto e sobre o quanto eu vou pesquisar sobre aquele assunto para falar, quanto que eu vou conhecer daquele assunto nas suas mais vertentes opiniões. Né? Eu aprendi nos últimos anos
e graças a Deus que eu aprendi, de muitas vezes ter que ler muito sobre aqueles que são contrários às posições que eu acredito serem corretas, ou para mostrar que eu estou errado em determinada posição, ou para eu poder ter conhecimento de fato porque que eu não concordo com aquela opinião contrária, né? Então isso é extremamente importante. Nós devemos buscar e ler mais, estudar mais sobre os assuntos, nos fundamentar mais sobre os assuntos. Nós precisamos ter fundamento do que aquilo que nós estamos falando. E para que isso aconteça, nós precisamos primeiro reconhecer a nossa ignorância, reconhecer a pluralidade dessa ignorância e reconhecer também o nosso limite, até onde nós conhecemos, até onde nós podemos falar, até onde nós podemos fundamentar, até onde nós podemos ter certeza, até onde é uma certeza, até onde é uma opinião, até onde é algo que vem de uma cosmovisão, uma visão de vida, uma visão de mundo, uma visão de boa vida, de reino, né? Do todo de quem nós somos. Até onde essa visão ela é fundamentada, ela é bem estruturada, apesar da cosmovisão ser algo abaixo da nossa reflexão, algo mais mecânico, abaixo ainda das opiniões, é uma coisa bem profunda essa cosmovisão, mas quanto que essa cosmovisão é fundamentada pelo conhecimento, quanto que eu reflito sobre o meu conhecimento para que essa minha cosmovisão, essa visão de mundo, essa cosmovisão, ela possa estar fundamentada, ou quanto isso vem só de uma relação cotidiana, só de um aprendizado superficial. Aqui está um ponto muito importante para nós, é um chamado para nós, né? De ultrapassarmos a barreira da nossa própria ignorância, a ultrapassarmos a barreira daquilo que nos cerca, para conhecermos mais, nos aprofundarmos mais, para termos ou um fundamento daquilo que nós já sabemos, ou para nós podermos então compreender até onde nós estamos errando e nos corrigirmos nossos pensamentos, porque alguém que corrige seus pensamentos, corrige sua estrutura de vida, corrige os seus hábitos, tem a tendência de mudar a sua relação com as diversas esferas da sociedade e das pessoas que estão ao seu redor. Espero que possa ter sido uma boa reflexão para você. E siga aí nas páginas dos canais, vamos bater um papo, mande perguntas que nós podemos tratar em forma de vídeos, comente, dê sugestões, critique. Aqui é um canal aberto para todas essas coisas, tá bom? Nós nos vemos aí nas próximas, tá? E faça o nosso curso online lá sobre a arte da leitura, tá online e gratuito, 100% gratuito. Procure aí o link aqui abaixo na descrição, tá bom?